Eu queria primeiro registrar a importância, né, da audiência, senador Paim, agradecer o espaço para a Ileandra, lembrar que o Sinasef é o sindicato que representa trabalhadoras e trabalhadores da educação básica federal, e a gente literalmente tem trabalhador no Oiapoque, no Chuí, na periferia, na Chapada, na Amazônia, em todos os lugares. Obrigado. Queria trazer do lugar de onde eu venho duas notícias, uma terrível e uma muito boa. A terrível é que há 3 dias atrás, um morador de rua morreu, uma pessoa em situação de rua chamada Simon, morreu em consequência do frio. E, infelizmente, a morte do Simon tem sim relação com o arcabouço fiscal, com o teto fiscal, porque a consequência direta da política macroeconômica implantada pelo golpe é, entre muitas outras coisas, as mortes de milhares de pessoas pela Covid, mas é também a morte do Simon, porque a gente ainda não tem política pública para poder salvar a vida daquela pessoa, para ela não estar em situação de rua, para ele ter um emprego, para ele ter uma condição digna de vida. E, por outro lado, trago uma ótima notícia de Florianópolis, que hoje terminou a greve dos municipários de Florianópolis com vitória da categoria, conquistas, concursos. Então, o Sintrazen está de parabéns. E é sobre isso que estamos falando. Servidoras e servidores públicos que tocam a vida no cotidiano das cidades e que teve uma prefeitura, por exemplo, que não tinha a estrutura de assistência social suficiente para salvar a vida do Simon. Mas que os trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura estão lutando para ter essas condições de trabalho. E aí eu quero dizer que no dia 21 de dezembro, eu, Helenira, gravei um vídeo, viu, Débora? Comemorando a aprovação da PEC da transição, como a revogação da emenda constitucional 95, como maior vitória da classe trabalhadora brasileira. Mas naquele mesmo momento eu avisei, mas nós vamos ter que acompanhar o que vem no lugar, porque está escrito lá no artigo que tem que ter alguma coisa no lugar, e esse alguma coisa precisa ser a favor da classe trabalhadora, dos direitos, e para ser a favor dos direitos das pessoas em geral, precisa ser a favor dos direitos dos servidores públicos. E aí eu queria, senador Paim, Débora, deixar registrado que tem um dado que tem ficado desaparecido, que é: o Paulo Guedes fez uma reforma administrativa sem ter apoiado a emenda constitucional, a PEC 32, porque ele não repôs os servidores que se aposentaram e que faleceram. E nós estamos falando de uma redução de 60 mil servidores em 6 anos do golpe. 60 mil é mais ou menos 10% dos servidores na ativa, o que significa que o povo brasileiro não está sendo adequadamente atendido pelas necessidades, pelos direitos que tem, que deveriam ser atendidos pelo Serviço Público Federal, porque tem 10% menos servidores. Para a gente compensar a perda e ainda compensar o crescimento populacional, a gente precisaria ter 80 mil servidores sendo contratados agora para cumprir a promessa de reconstrução e transformação que o presidente Lula fez. Eu queria deixar 3 coisas registradas. Eu não vou entrar no debate da educação, porque ele já foi muito bem feito por todos os meus colegas, mas eu queria lembrar o velho Brizola, por quem eu sei que o senhor tinha muito carinho, que diz que ele nunca conheceu um tecnocrata que não dissesse que se gasta demais com educação, mas cara mesmo é a ignorância. E é por isso que a gente tem que defender a educação no nosso país. E para isso, se é verdade que o Fundeb e os mínimos constitucionais não estão lá, é preciso responder uma coisa seriamente para a sociedade. Ao colocar o Fundeb e os mínimos constitucionais de educação e saúde, na prática, matematicamente, você está dizendo para o povo que o aumento do gasto não vai ser 70%. Porque se tem alguma coisa que vai crescer 100%, alguma outra coisa que vai crescer mais que 100% do aumento da arrecadação, que é o caso do Fundeb. Isso significa que os outros vão ter que crescer menos. E aí, Débora, eu termino com uma pergunta concreta que o governo precisa responder clara e explicitamente, sem a menor dúvida. É verdade ou não é que existe projeto no governo para acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação? Porque a gente sabe que manter no arcabouço fiscal esses mínimos constitucionais faz outras áreas, inclusive do próprio serviço público, passarem a achar que pode ser uma boa ideia, porque, afinal de contas, vai impedir
impedir o crescimento de assistência social, de habitação, de cultura, porque tem o mínimo constitucional. E a gente não quer essa briga entre nós. O governo Lula tem a obrigação de fazer o que todos os meus colegas já falaram, é tirar dos ricos e dar para os pobres e não o contrário. Obrigada.